Esquisito isso aí, hein? Esses cartões amarelos, jogadas mais ríspidas, por exemplo, faltas que o Arrascaeta tomou por trás, ele não deu o cartão. Bem, vamos lá. Eu sei que o torcedor quer falar da arbitragem, mas eu acho que a gente tem que falar de duas coisas aqui. Falar da arbitragem é o óbvio, né? A arbitragem foi de fato, vamos detalhar isso ao longo na área, ela foi nociva, ela foi vergonhosa. Foi uma arbitragem anos 60, 70. Aliás, foi uma arbitragem de jogo do Estudiantes de La Plata, um dos times que tem a história mais controversa, para usar a palavra suave, na Libertadores em toda a sua existência. As pessoas não se preocupam muito com essas histórias, mas o Estudiantes ele tem um tricampeonato e depois ganhou um quarto título. Esse, inquestionável, contra o Cruzeiro de 2009, eu estava no jogo, inclusive trabalhei nesse jogo pelo rádio, comentei, 2-1 de virada. Mas em 68, 69 e 70, o Estudiantes ganhou um tricampeonato. Oswaldo Jubeldia era o técnico e ganhou um tricampeonato na porrada contra Palmeiras, um jogo muito discutido na época por conta de arbitragem, tolerância com jogadas violentas, etc. Nacional e depois Peñarol. Essa é a história. O Independiente também tem casos assim. Vocês vão se lembrar que em dado momento, né, quem conhece minimamente a história ou quem é mais velho, os europeus pararam de jogar o Mundial de Clubes Intercontinental, chamem como quiser, eram jogos de ida e volta, né? Um na América do Sul, outro na Europa, porque não queriam mais jogar contra os argentinos. Isso se acentuou por conta de partidas contra os Estudiantes de La Plata. Então, isso está na história dos Estudiantes, isso é fato. E tem histórias que a gente não sabe se é verdade, porque nunca se comprovou, mas está no folclore, no mínimo no folclore, de Bilardo, técnico campeão do mundo, e outros jogadores que jogariam com alfinete para espetar o adversário. Em 83, houve um jogo do Grêmio contra o Estudiantes, o falecido técnico Valdir Espinosa contava essa história com riqueza de detalhes, que os jogadores gremistas foram agredidos pelos jogadores do Estudiantes, o jogo estava 3-1, o Estudiantes estava no limite, com várias expulsões, né? Mais uma teria que largar o jogo, e terminou empatado o jogo. O Grêmio, para sair vivo, meio que teve que ceder o empate, num ambiente tenso, no antigo estádio ainda, que tinha arquibancada até de madeira no passado, lá do Estudiantes. Hoje tem um estádio moderninho, bonitinho, parece um shoppingzinho. Conheci esse estádio no ano retrasado. E acho que a condição do jogo vai haver, a não ser que eles consigam criar uma outra situação. Tá? O gramado é bom, a torcida fica próxima, mas não é aquela coisa com aquele alambrado, o cara caindo dentro do campo, não. Então acho que o Flamengo consegue jogar lá. Agora, o que houve ontem foi um negócio muito sério. Aconteceu já no começo do primeiro tempo, metade do primeiro tempo, ele deu 2 cartões amarelos, no intervalo de 8 minutos, para o Saul e para o Samuel Lino, que ali na hora, até comentei, eu estava no Maracanã, comentei do lado. Cara, esquisito isso aí, hein? Esses cartões amarelos, jogadas mais ríspidas, por exemplo, faltas que o Arrascaeta tomou por trás, ele não deu o cartão. Você já percebe que o cara está a fim de pendurar jogadores de um dos times. Isso foi no primeiro tempo. E depois veio toda aquela situação bizarra, né? Teve também a jogada do Samuel Lino, que ele pediu o pênalti. Eu fico muito na dúvida se foi tocado ou ele tropeçou em si mesmo e cavou. Realmente não tenho opinião formada, as imagens não me convencem em definitivo. Então, uns acham que foi, outros acham que não foi. Mas o VAR nem foi acionado também. E tudo isso aconteceu, foi um absurdo. A expulsão do Plata é um absurdo. Teve um pênalti do Facundo Rodrigues que chutou o pé do Plata, mas antes ele toca a mão na bola, abre o braço claramente, desvia a trajetória da bola. O gol também, me parece que a bola bateu no braço, uns acham que bateu aqui no ombro, mas enfim, também polêmico o lance do gol do Carrilho, né? A bola desviando até no Léo Pereira antes de entrar. Mas tudo isso não apaga o Flamengo fazer 1-0 com 15 segundos, 2-0 com 8 minutos. O time adversário que veio ao Rio de Janeiro se defender se viu na obrigação de mudar sua estratégia, estava meio baratinado em campo. E aí o Pedro tem uma bola num passe ótimo do Arrascaeta, dribla o zagueiro, tá ele e o Muslera, o gol todo aberto à esquerda do goleiro, ele chuta no canto do goleiro, de forma displicente, inaceitável para o jogador da categoria dele. E depois o Sr. Plata entra cara a cara também com o goleiro, pelo ângulo invertido da transmissão, vocês percebem claramente que dava para chutar cruzado. Poderia até perder o gol. Ele tenta uma cavada. Ele fez de cavada na Copa do Brasil, amigo. Não era ali a melhor jogada. É porque tenta o mais bonito. Isso é preciosismo. Não cabe. Não cabe. As duas coisas têm que ser destacadas. A arbitragem e o Flamengo desperdiçando chances de liquidar o adversário. 3, 4-0, acabou. Não tem juiz que vai operar um time que está ganhando de 4-0. Vai fazer o quê? Expulsar 5 jogadores? Marcar 18 pênaltis? Não vai. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Agora, quem joga Libertadores e quer ganhar, ou então não joga o torneio, tem que saber que esse torneio
historicamente, é sujeito a arbitragens como a de ontem. Isso não é um fato novo. O Flamengo tem que ser menos ingênuo. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.